E se eu te dissesse que você pode encontrar a paz que tanto procura, mesmo quando tudo ao seu redor está em caos? Não porque o mundo mudou, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você mudou por dentro. Imagine acordar e saber que nada, absolutamente nada, pode roubar sua calma. Que você não se deixa dominar pela raiva, pelo orgulho ferido ou pelas pequenas provocações. Que suas palavras vêm da clareza e não do impulso. E isso é mais do que possível. É um caminho, um treino mental, uma escolha. E a filosofia estoica é o guia. Hoje você vai aprender lições que podem transformar a forma como reage ao mundo. Não importa o que digam, não importa o que aconteça, você vai aprender a se manter sereno, sempre. Antes de começar, faça um compromisso com você mesmo. Vá aos comentários e escreva com firmeza. Hoje eu escolho minha calma. Nada me tira do meu centro. Escreva como um compromisso. Grave isso em você. Porque toda vez que o mundo tentar te tirar do eixo, você vai lembrar que sua paz não está à venda. Número 1. Você não controla o que acontece, mas sim como vai reagir. Quantas vezes você já terminou um dia esgotado, não por causa do que fez, mas por causa do que sentiu? Estresse, raiva, ansiedade, frustração, tudo porque algo ou alguém saiu do seu controle. Talvez tenha sido alguém que te tratou mal, um imprevisto no trabalho, um plano que não deu certo. E no meio disso tudo, você se perguntou: por que isso está me afetando tanto? A verdade é simples, mas poderosa. Você não tem controle sobre o que acontece fora de você, mas tem total controle sobre o que acontece dentro de você. Essa foi a base de toda a filosofia de Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores mestres do estoicismo. Ele dizia: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Felicidade e liberdade começam com a clara compreensão desse princípio. Vamos refletir nisso. Você não controla o que os outros pensam ou dizem, mas você controla como responde a uma crítica. É como estar no meio de uma tempestade no mar. Você não pode parar o vento. Não pode conter as ondas, mas pode aprender a manobrar o seu barco. Pode segurar firme no leme e principalmente pode manter a calma, porque sabe que o pânico só te afunda mais rápido. A maioria das pessoas vive como folhas ao vento. Se algo bom acontece, elas se alegram. Se algo ruim acontece, elas desmoronam. Mas o estoico é diferente. O estoico é como uma montanha. O vento bate, a chuva cai, mas ele permanece firme. Não porque não sente, mas porque escolhe não ser dominado. Esse é o poder da consciência estoica. Ela te dá clareza para separar o que merece sua energia e o que só merece seu desprezo. Imagine só, você está no trânsito. Um motorista te fecha bruscamente. Você sente a raiva subir, o impulso de gritar, buzinar, xingar. Mas antes de reagir, você lembra: isso está sob meu controle? Não, mas sua reação está. Você respira fundo e deixa ir. E de repente, o que antes te roubava a paz, já não tem mais esse poder sobre você. Essa habilidade não vem da noite para o dia. Ela é como um músculo. E cada situação difícil é uma chance de treinar. De escolher ser maior do que os estímulos. De não ser mais escravo das emoções automáticas. Marco Aurélio, imperador romano e estoico, escreveu algo que carrega uma verdade atemporal. Se você está perturbado por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas ao seu julgamento sobre ela. E isso você pode apagar agora. Você percebe o poder que tem em mãos? Você pode apagar o julgamento, pode escolher outro significado, ou pode mudar a narrativa. Não para fugir da realidade, mas para dominá-la por dentro. Portanto, a primeira grande lição estoica é essa: pare de tentar controlar o incontrolável. Aceite o mundo como ele é, mas torne-se um mestre do seu mundo interior. Porque no final das contas, o que te perturba não é o que acontece, é como você interpreta o que acontece. E nisso, meu amigo, você tem o controle absoluto. Número 2. De onde vem a ira? Quando você sente raiva, o problema quase nunca está no outro. Está em você. Não porque você seja culpado, mas porque algo dentro de você criou uma expectativa silenciosa que acabou sendo quebrada. E é nesse abismo entre o que você esperava e o que realmente aconteceu que a raiva nasce. Você queria ser ouvido, queria que respeitassem o seu tempo, queria que entendessem o que você quis dizer sem precisar explicar de novo. Mas isso não aconteceu. E em vez de aceitar a realidade como ela é, você entra em conflito com ela.
e a raiva toma o controle. A origem da raiva é quase sempre emocional, não racional. Você sente que foi desrespeitado, ignorado, ferido. Mas se olhar com mais calma, talvez perceba que a realidade apenas não atendeu ao seu desejo. O ego sente isso como uma ofensa e reage com fúria. Mas pare e pense. O que é mais sábio? Se deixar arrastar por esse impulso e perder o controle, ou aprender a entender esse sentimento antes de agir? Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Ou seja, a melhor resposta à raiva é a calma. A raiva, quando não controlada, vira um incêndio, queima pontes, derruba muros de confiança, machuca. E o pior, ela fere você primeiro. Quantas vezes você se arrependeu por ter dito algo no calor do momento? Quantas vezes feriu alguém que você ama porque não conseguiu conter a explosão? É por isso que os estoicos praticavam o autocontrole como um hábito diário. Eles sabiam que a raiva turva o julgamento e que agir sob sua influência é como navegar em mar aberto, vendado, durante uma tempestade. Mas existe um caminho, e ele começa com uma pausa. Quando sentir a raiva subindo, não reaja. Respire, observe, pergunte a si mesmo: o que eu esperava que não aconteceu? Essa expectativa era realista? Vale mesmo a pena perder minha paz por isso? Na maioria das vezes, só de fazer essas perguntas, você já quebra o ciclo automático. Você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Epicteto dizia: ninguém pode te irritar sem a sua permissão. Isso significa que você é responsável pelo que alimenta dentro de si. Você não controla o outro. Não controla as atitudes alheias. Mas pode decidir não beber o veneno da raiva só porque alguém te ofereceu. Respire. Deixe que a raiva passe como uma nuvem. Você não é obrigado a agir toda vez que sente. Você pode escolher. E essa escolha é o que separa os sábios dos impulsivos. Com o tempo, esse treino vira uma força. Você começa a notar que já não se incomoda tanto com pequenas falhas, com deslizes, com palavras atravessadas, porque aprendeu que a paz não está no mundo, está na sua mente. Você já não precisa provar nada a ninguém. Já não grita para ser ouvido. Já não explode para parecer forte. Porque entendeu que a verdadeira força está em manter o controle quando todos esperam que você perca. Sua paz é sua. Não entregue isso a ninguém. Então, da próxima vez que algo te irritar, volte à origem. Pergunte: o que eu esperava? Vale a pena sacrificar minha calma por isso? Se a resposta for não, solte. Liberte-se. Você não está se rendendo, está se fortalecendo. Número 3. Deixe o silêncio falar mais alto. O silêncio não é apenas a ausência de som. É a presença de domínio próprio. Em um mundo onde todos falam, opinam, reagem, o verdadeiro poder está em quem sabe quando não dizer nada. O silêncio é como uma armadura invisível. Ele não te protege apenas dos outros, mas principalmente de você mesmo. Falar por impulso é fácil. Qualquer um pode reagir com palavras afiadas. Mas manter-se calado quando tudo dentro de você quer responder, isso exige força, exige consciência, exige controle. E o estoico sabe, calar no momento certo é tão poderoso quanto agir na hora certa. Você não precisa responder tudo. Nem toda provocação merece resposta. Muitas vezes o silêncio diz mais sobre você do que 1000 palavras. Ele mostra que você está no controle, que não precisa provar nada. Quando alguém tenta te tirar do sério e você permanece sereno, quem perde o jogo não é você. Quantas vezes você se arrependeu por ter falado demais? Quantas vezes teria evitado um conflito, uma mágoa, um erro, se tivesse ficado em silêncio só por mais alguns segundos? O silêncio não é um vazio. Ele é um espaço de reflexão, um tempo de sabedoria. É onde nascem as respostas certas. Sêneca dizia: se quiserem que digas algo, cala-te. Parece paradoxal, mas não é. Ele sabia que o silêncio tem peso, que o silêncio impõe respeito, que o silêncio te dá tempo para pensar, para observar, para decidir com clareza, e não com o ego ferido. A raiva, o orgulho, a ansiedade, todos eles adoram o barulho, adoram o impulso. Mas a sabedoria gosta do silêncio. É nele que você ouve seus pensamentos mais profundos. É nele que você acessa sua versão mais madura. E é nele que você percebe que, muitas vezes, quem fala mais, entende menos. O silêncio te ensina a escutar o outro, o ambiente, a si mesmo.
E escutar é uma arte rara hoje em dia. Todo mundo quer ser ouvido, mas poucos querem ouvir de verdade. O estoico aprende a escutar não apenas para responder, mas para compreender. E para isso, é preciso silenciar primeiro. Às vezes, as pessoas vão te provocar só para ver até onde você aguenta. Esperam que você exploda, que reaja, que entre no jogo, e quando você responde com silêncio, com postura, com serenidade, você quebra o ciclo. Você mostra que está num nível diferente, mais alto, mais centrado. É no silêncio que você recupera o controle. Em vez de reagir, você escolhe. Em vez de entrar na briga, você observa. Em vez de atacar de volta, você se recolhe em sua fortaleza interior. Isso não é fraqueza. É força em sua forma mais refinada. Claro, haverá momentos em que o silêncio parecerá difícil. Você vai sentir o ego querendo gritar, querer a última palavra. Mas aí está o treino. A prática. A disciplina do silêncio. Não se trata de reprimir sua voz, mas de dar a ela o peso que ela merece. Nem toda palavra precisa ser dita. Segundo o estoicismo, nossas palavras devem ser como moedas de ouro, valiosas, pensadas, escassas. O sábio fala pouco, mas quando fala, transforma. E quando se cala, ensina mais ainda. Porque o silêncio, quando vem da consciência, carrega mais impacto do que qualquer grito. Pratique isso. Quando sentir vontade de reagir com palavras duras, pare, respire, observe e pergunte a si mesmo. Essa resposta vai construir ou destruir? O silêncio aqui é fraqueza ou sabedoria? Na dúvida, escolha o silêncio. Ele nunca envergonha quem o pratica. Com o tempo, esse hábito se fortalece. E o que antes era um esforço se torna natural. Você começa a viver com mais leveza, com mais paz. E os outros notam, não porque você fala mais alto, mas porque seu silêncio fala por você. Número 4. Transforme tropeços em risos. A maioria das pessoas trata os problemas como monstros. Quanto maior o desafio, mais tensão, mais drama, mais peso se coloca sobre os ombros. Mas o estoico sabe que o sofrimento não está só no que acontece. Está principalmente na forma como você encara o que acontece. Às vezes, rir de um problema é mais sábio do que se desesperar por ele. Não porque você não ligue, mas porque você entende que o desespero não muda nada. Ele só te enfraquece. Quando você ri, você não está zombando da dor. Está mostrando que ela não te domina. Está provando que sua mente é mais leve que a adversidade. Rir é um ato de rebeldia contra o caos. É você dizendo, você pode até me desafiar, mas não vai me dobrar. E isso é pura filosofia prática. Porque quem se leva a sério demais, sofre por tudo. Já quem aprende a rir um pouco dos tropeços, das falhas, das surpresas da vida, esse vive com mais sabedoria. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, doenças, perdas, e mesmo assim escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. É essa mentalidade que muda tudo. Porque você para de carregar o mundo nas costas e começa a caminhar com leveza. Quantas vezes você não fez tempestade em copo d'água? Quantas vezes um problema pequeno virou gigante porque você decidiu colocá-lo no centro da sua vida? A verdade é que muitos dos nossos sofrimentos são exageros da mente. O problema é real, mas o drama é opcional. Quando você aprende a rir dos tropeços, você começa a desarmar a mente reativa. Você percebe que o erro faz parte, que falhar é humano, que o caminho da vida não é uma linha reta, e tudo bem. Você não precisa acertar sempre. Você só precisa aprender, levantar, seguir. O riso liberta. Ele relaxa os músculos da alma, ele quebra o peso do perfeccionismo. Ele te lembra que por mais difícil que tudo pareça agora, você ainda está aqui, respirando, tentando, crescendo. E isso por si só já é motivo para sorrir. Claro, não estou falando de rir por arrogância ou indiferença, mas de cultivar um olhar mais leve sobre a vida, de enxergar que nem tudo merece lágrimas, que algumas situações pedem apenas paciência e outras, um bom senso de humor. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E às vezes a melhor opinião é: isso não é tão importante quanto parece. Ou até, daqui a um ano eu vou rir disso. Então por que não rir agora? Essa leveza é uma prática, um treino. É olhar para os problemas como se fossem parte de um jogo. Às vezes você ganha, às vezes perde, às vezes erra feio. Mas o importante é continuar jogando, continuar andando,
continuar rindo. Quando você aprende a rir dos obstáculos, você não perde o respeito por si mesmo. Pelo contrário, você prova que cresceu, que amadureceu, que não precisa mais da validação dos outros nem do perfeccionismo que paralisa. Você só precisa da sua paz. E no fundo é isso que o estoicismo nos ensina. A vida é curta demais para ser levada com tanta seriedade. Faça o seu melhor. Corrija o que puder. Aprenda com os erros, mas nunca perca a capacidade de rir, de soltar, de seguir em frente sem peso desnecessário. Número 5. Lembre-se que a sua batalha atual vai acabar. Muita gente perde a guerra porque não sabe perder uma batalha. Acha que precisa vencer toda discussão, toda crítica, todo desafio no exato momento em que ele aparece. Mas o estoico vê mais longe. Ele sabe que nem toda vitória acontece agora. Algumas são construídas em silêncio no tempo certo. Você não precisa vencer o argumento de hoje se isso te afasta da paz de amanhã. Não precisa reagir a toda provocação se isso te faz perder o respeito de quem importa. Pense grande. Pergunte a si mesmo: o que importa mais? Vencer isso agora ou manter minha direção? Essa pergunta salva relacionamentos, decisões e a sua sanidade. Marco Aurélio escreveu: faça o que for certo, o resto virá naturalmente. Ou seja, o foco do sábio não está na recompensa imediata, mas no alinhamento com seus princípios. A longo prazo é isso que gera uma vida com propósito. As pequenas vitórias de ego não constroem nada duradouro. Só alimentam a ansiedade de ter razão. Quando você aprende a pensar no longo prazo, você age diferente. Você fala menos e observa mais. Escolhe as batalhas com sabedoria. Evita gastar energia em coisas que não vão importar daqui a um mês, muito menos daqui a um ano. E isso é libertador, porque te coloca no controle da sua rota, não refém dos desvios momentâneos. Nem toda batalha precisa ser travada. Às vezes, a melhor resposta é a paciência, a espera, o silêncio. Porque a verdadeira vitória não é provar que está certo. É permanecer no caminho certo mesmo quando os outros te provocam, duvidam ou te subestimam. A mente estoica é estratégica. Ela não age por impulso. Ela pensa em quem você quer ser daqui a 5 anos, não apenas no alívio que você quer sentir agora. Por isso, quando alguém te desrespeita, ela não grita. Ela pensa: vale a pena sujar minha paz por isso? Quase sempre a resposta é não. Epicteto dizia: se alguém fala mal de você e isso é verdade, corrija-se. Se não é, ignore. É essa mentalidade que constrói uma vida forte, porque ela não se baseia em reações, mas em decisões, em escolhas conscientes, em vitórias que talvez ninguém veja, mas que fazem toda a diferença lá na frente. O estoico joga o jogo longo. Ele sabe que vai errar, cair, ser criticado, mas ele não se apressa. Ele constrói aos poucos, como quem edifica uma casa sólida em vez de uma barraca rápida. E isso exige renúncia. Nem sempre você vai se defender. Nem sempre você vai ter a última palavra, mas sempre terá paz. Pare e pense. Quantas vezes você perdeu a calma por algo pequeno, só para se arrepender depois? Quantas vezes você se meteu numa batalha desnecessária só para proteger o ego e percebeu tarde demais que não valia a pena? Agora imagine como seria sua vida se você aprendesse a esperar, a enxergar além do momento, a cultivar visão. Essa é a prática. Toda vez que estiver prestes a reagir, pergunte: isso me aproxima da pessoa que eu quero ser ou me afasta dela? Se não aproxima, solte. Respire. Reposicione o foco. Sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em guerras pequenas. Número 6. Faça da serenidade o seu desafio mental diário. Dominar a raiva não é um dom reservado aos sábios. É um desafio mental que qualquer um pode começar a praticar, inclusive você. Não se trata de reprimir sentimentos, mas de treinar a mente para não reagir de forma automática. Como um músculo que se fortalece, a calma também pode ser desenvolvida com prática e intenção diária. A raiva sempre vai tentar te pegar de surpresa. Ela não avisa quando chega. Ela entra pela porta do orgulho, se alimenta das expectativas e explode quando você menos espera. Mas é aí que o jogo começa. Em vez de se render, você pode enxergar cada situação como um treino, um teste de força interna, um convite para dominar a si mesmo. Imagine que a cada vez que alguém te provoca, você tem 2 escolhas: explodir ou evoluir, reagir ou treinar.
Cada vez que você escolhe não reagir, você marca ponto nesse desafio invisível. E esses pontos não valem troféus, mas constroem algo maior. Uma mente que ninguém mais consegue controlar além de você. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos." Isso significa que mesmo quando tudo ao seu redor grita para você perder o controle, há um espaço dentro de você que pode escolher manter a calma. Esse espaço é a sua arena. É lá que acontece a verdadeira batalha estoica. Você pode transformar o autocontrole em um jogo interno. Cada vez que você segura a resposta impulsiva, respira fundo e responde com consciência, você vence. Mesmo que por dentro o orgulho esteja gritando, o que importa é quem está no comando. E esse alguém tem que ser você. Isso não significa que será fácil. A raiva é sedutora. Ela faz você se sentir no direito de reagir, de gritar, de se vingar. Mas no minuto seguinte, ela vai embora. E deixa você sozinho com as consequências. E então vem o arrependimento, o desgaste, a perda de energia. Já a calma, essa permanece. Epicteto dizia: "Qualquer um que possa te irritar te domina." Se isso é verdade, e é, então cada vez que você reage com raiva, está entregando o seu poder a outra pessoa. Pense bem, você quer mesmo ser controlado por um comentário? Por um olhar? Por um erro alheio? Ou quer ser dono do seu mundo interior? Transformar o controle emocional em um desafio pessoal muda tudo. Torna cada situação um teste de caráter. Torna o seu dia um campo de treinamento mental. E quanto mais você treina, mais forte fica. A diferença é sutil, mas poderosa. Você deixa de ser vítima da emoção e passa a ser mestre dela. Esse treino não é sobre se tornar apático. É sobre maturidade. Sobre saber quando falar, quando calar, quando agir e quando simplesmente observar. O estoico não evita os conflitos. Ele apenas escolhe com sabedoria onde vale colocar sua energia. E quase sempre a raiva não merece nem um grama dela. No começo você pode falhar. Vai explodir. Vai se arrepender. Vai pensar que não consegue. Mas é exatamente por isso que é um desafio. Porque exige esforço. E cada esforço é uma construção. Uma pedra colocada a mais na fundação da sua fortaleza mental. Uma nova prova de que você está evoluindo. Número 7. Aceite as pessoas como elas são. Grande parte do nosso sofrimento vem da luta contra o que é. Queremos que a vida seja mais justa, que as pessoas sejam mais conscientes, que o mundo funcione do nosso jeito. Mas quanto mais resistimos à realidade, mais sofremos. O estoico entende que a liberdade começa quando você para de exigir que o mundo se curve aos seus desejos. Aceitar a realidade não é o mesmo que se conformar. É enxergar as coisas como elas são, sem pintar com as cores da ilusão. As pessoas vão errar, vão decepcionar, vão agir com egoísmo, ignorância ou desatenção. Isso não significa que você mereça isso. Significa apenas que o ser humano é imperfeito por natureza. Marco Aurélio todos os dias lembrava a si mesmo: "Hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, traiçoeiras." Não por pessimismo, mas por preparação. Ele sabia que, se já esperasse pela imperfeição humana, não se chocaria com ela. Isso não o tornava frio, mas forte. Pronto para lidar com o mundo como ele é, e não como ele gostaria que fosse. Quantas vezes você já se decepcionou porque esperava mais de alguém? Quantas vezes se feriu porque achou que alguém agiria como você agiria? A dor nasce da expectativa não atendida, e a expectativa nasce da ilusão. O estoico troca a ilusão pela clareza. Ele prefere encarar o mundo de frente, mesmo que doa, porque a verdade liberta. Aceitar a realidade é aceitar que as coisas acontecem como devem acontecer, mesmo quando não fazem sentido. Que algumas pessoas não vão mudar, que certos comportamentos vão se repetir, e que você pode continuar em paz mesmo diante disso tudo. Porque sua paz não depende do que os outros fazem, mas do que você escolhe pensar sobre isso. Epicteto dizia: "Não busque que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer. E tudo ficará bem." Essa é a essência da aceitação estoica. Não se trata de passividade, mas de alinhamento com a realidade. Você para de nadar contra a corrente. E isso não significa desistir, mas economizar forças para remar onde realmente vale a pena. Quando você aceita as pessoas como são, você para de querer controlá-las. Para de se frustrar a cada falha. Para de criar histórias mentais sobre como elas deveriam ser.
Isso não quer dizer que você concorda com tudo, mas que você escolhe onde colocar sua energia, no que pode mudar, que é você mesmo. Aceitar a realidade da vida também significa entender que dificuldades vão surgir, que a dor faz parte, que perdas são inevitáveis, que por mais que você se prepare, algumas coisas vão fugir do controle. E tudo bem, você não precisa dominar o mundo, só a sua resposta a ele. E isso já é mais do que suficiente. Esse tipo de aceitação traz leveza. Você para de carregar o mundo nas costas, para de tentar salvar quem não quer ser salvo, para de gastar energia tentando convencer quem não quer ouvir. E começa a viver com mais tranquilidade, com mais foco, com mais presença. Treine isso todos os dias. Aceite que a vida é como é e não como você quer. Que as pessoas são como são e não como você gostaria. E que você pode sim viver em paz mesmo diante disso. Essa é a verdadeira liberdade estoica. A liberdade de não depender do externo para estar bem por dentro. Número 8. Escolha bem as pessoas a quem você dá atenção. A atenção é um dos bens mais preciosos que temos. E como todo bem valioso, ela deve ser distribuída com sabedoria. O que você escolhe ouvir, de quem você escolhe aceitar conselhos, quais conversas você decide nutrir. Tudo isso tem um impacto profundo na sua vida. Ser seletivo com as pessoas a quem você dá atenção é um ato de autocuidado, de preservação mental. Em um mundo onde todos tentam se conectar, se expor e influenciar, a escolha de com quem você se conecta é ainda mais importante. Não podemos nos permitir o luxo de dar nossa atenção a qualquer pessoa, a qualquer conversa ou a qualquer situação que nos desvie do que realmente importa. A energia que gastamos com os outros reflete no nosso próprio equilíbrio. Cada palavra absorvida, cada opinião internalizada, molda nossa visão do mundo. O estoicismo nos ensina a ser conscientes daquilo que deixamos entrar em nossa mente. Epicteto, em suas lições, dizia que o que afeta nossas emoções não são os eventos externos, mas nossa interpretação deles. Isso inclui as palavras e comportamentos das pessoas ao nosso redor. Se você der atenção a toda crítica, a todo comentário maldoso, vai viver à mercê da opinião alheia, sem um norte próprio. Seja seletivo com as pessoas a quem você dá atenção, porque elas têm o poder de influenciar seu estado de espírito, suas decisões e, muitas vezes, sua paz interior. Quando você se cerca de pessoas que falam constantemente de medo, insegurança, julgamento ou negatividade, você começa a internalizar essas perspectivas. A mente humana tende a refletir os estímulos que recebe. E se você se alimenta de negatividade, o que você vai cultivar dentro de si? Mais negatividade. Por isso, o estoico escolhe a companhia com sabedoria. Ele entende que não pode evitar que o mundo seja caótico ou que as pessoas sejam problemáticas, mas pode escolher com quem ele compartilha seu tempo e sua energia. Não se trata de julgar ou excluir as pessoas, mas de perceber onde você deve gastar seus recursos emocionais. E muitas vezes isso significa se afastar de quem constantemente drena sua energia. Você pode, claro, ser um apoio para quem está passando por dificuldades. A empatia e a compaixão são valores essenciais. Mas ser seletivo com sua atenção não significa ser insensível. Significa proteger sua paz. Significa saber quando é o momento de ajudar e quando é o momento de preservar a sua própria integridade emocional. Cada vez que alguém entra na sua vida e você escolhe dar atenção, você está, de certa forma, permitindo que essa pessoa influencie seu comportamento, suas emoções e até suas escolhas. Isso pode ser positivo se você se conectar com pessoas que compartilham dos mesmos valores que você, que te elevam, que te inspiram a ser melhor. Mas, ao mesmo tempo, também é necessário reconhecer quando alguém está te levando para baixo. Quando alguém é uma fonte constante de drama, inveja ou negatividade, se afastar não é um ato de egoísmo, é um ato de inteligência emocional. Além disso, ser seletivo não significa apenas escolher com quem você fala ou passa o tempo, mas também escolher o que você ouve e o que você permite entrar na sua mente. As notícias, as redes sociais, os comentários de estranhos, todos esses são elementos que podem invadir seu espaço mental. Portanto, também é essencial escolher de que maneira você vai consumir a informação ao seu redor. O que você deixa entrar molda seu estado emocional e sua visão do mundo. Quando você faz essas escolhas com consciência, começa a criar um espaço interno de paz e clareza.
Você não é mais uma folha ao vento, sendo levada pela corrente de opiniões alheias. Você se torna mais firme em suas próprias decisões, mais alinhado com o que realmente importa para você. E ao cultivar esse tipo de ambiente mental, você naturalmente atrai pessoas que ressoam com sua frequência. Ser seletivo não significa isolar-se do mundo. Não se trata de viver em uma bolha onde tudo é perfeito e sem problemas. Significa, sim, ser consciente do que você consome, de quem você permite fazer parte da sua jornada. A qualidade da sua companhia reflete na qualidade da sua vida. Então, faça essa escolha com sabedoria e discernimento. Então, meu amigo, você tem permitido que qualquer pessoa ou qualquer situação ocupe seu tempo e energia? Ou tem feito escolhas mais cuidadosas sobre onde e com quem se envolve? Ao ser seletivo, você não apenas melhora a qualidade do que recebe, mas também fortalece seu interior, criando um espaço de paz, foco e clareza. Número 9. A raiva nunca traz solução. A raiva promete alívio, mas entrega arrependimento. No calor do momento, ela parece dar poder, mas esse poder é instável, destrutivo e passageiro. A raiva distorce a visão, encurta o pensamento e frequentemente transforma algo pequeno em um problema enorme. É uma resposta primitiva, que pede reação imediata. E quase sempre, essa reação piora tudo. Você pode até ter razão, mas se responder com raiva, perde o peso da verdade. Porque ninguém escuta com atenção quem grita. A raiva faz barulho, mas não constrói nada sólido. Ela destrói pontes, afasta pessoas, desgasta relacionamentos e ainda mina sua própria energia. Quando você age com raiva, entrega o volante da sua vida para o impulso. Marco Aurélio escreveu: "A melhor maneira de se vingar é não se assemelhar a quem nos fez mal." E essa frase carrega uma sabedoria imensa. Porque no instante em que você se iguala ao que te feriu, você abandona sua própria virtude. Se deixa arrastar. Rebaixa-se. E aí não há vitória. Apenas desgaste e ressentimento. Quantas vezes você já se arrependeu de uma palavra dita em raiva? Quantas vezes já se perguntou depois, por que deixou aquilo te atingir tanto? A raiva tem esse efeito. Ela age primeiro e pensa depois. E quase sempre o pensamento que vem depois é: eu poderia ter lidado melhor com isso. O estoicismo nos ensina que a raiva é uma emoção que precisa ser entendida, não alimentada. Ela nasce da frustração, da expectativa quebrada, do orgulho ferido. Quando você começa a observar a raiva como um fenômeno interno, e não como uma ordem a ser obedecida, tudo muda. Você ganha tempo, ganha espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que mora a liberdade. Quando você percebe que pode sentir raiva sem agir com raiva, você começa a retomar o controle. E esse controle é silencioso. Não precisa provar nada, não precisa levantar a voz. Basta uma respiração profunda, um olhar para dentro, e a consciência de que agir no calor da emoção nunca vale o preço que se paga depois. A raiva também tem uma armadilha. Ela cria a ilusão de justiça. Faz você achar que está defendendo seus limites, sua dignidade, seus valores. Mas agir com raiva raramente protege esses valores, normalmente os mancha. A firmeza com serenidade é muito mais respeitada do que qualquer explosão. A firmeza em paz tem mais força do que qualquer grito. Epicteto dizia: "Qualquer um que possa te irritar te domina." E essa frase deve ecoar dentro de você toda vez que algo ou alguém tentar te tirar do eixo. Porque quando você reage com raiva, está cedendo controle. Está dizendo sem perceber que o outro é quem dita seu estado emocional. Dominar a raiva não significa não senti-la. Significa observá-la sem ser engolido por ela. Significa aprender a lidar com ela como um visitante incômodo que bate a porta e que você não precisa convidar para entrar. Ela pode bater, mas você decide se abre. No dia a dia, isso se traduz em pequenas escolhas. Uma resposta que você segura, uma crítica que você digere antes de devolver, uma provocação que você ignora. Nenhuma dessas escolhas te enfraquece, pelo contrário. Elas revelam autocontrole, equilíbrio, clareza, coisas que a raiva jamais vai te dar. E com o tempo, esse autocontrole vira liberdade. Você passa a ser menos afetado, mais calmo, mais claro. A paz vira um estado natural, não um esforço. Porque você aprendeu que a raiva não resolve. Nunca resolveu. E nunca vai resolver. Ela só adia a solução e multiplica os danos. Então, meu amigo,
Se você sente que a raiva tem vencido algumas batalhas dentro de você, lembre-se, você não precisa lutar com ela. Precisa entender de onde ela vem. E quando entender, verá que ela não tem mais a força que você pensava. Porque a verdadeira força sempre esteve em escolher a paz, mesmo quando tudo te convida ao contrário. Número 10. Não carregue rancor na bagagem. Guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro sofra. É uma prisão emocional construída com as próprias mãos. Você fecha a porta, joga a chave fora e se tranca dentro da dor, repetindo mentalmente tudo o que foi feito, dito ou deixado de fazer. Mas enquanto isso, o outro segue vivendo. E quem fica preso é você. A raiva que você guarda não corrige o passado. O ressentimento não muda o que o outro fez. Só alimenta a ferida mantendo-a aberta, infeccionada, viva. Quanto mais você pensa na injustiça, mais você revê a cena. E cada vez que revive aquilo, a dor se fortalece. O pensamento se envenena e o presente vai sendo consumido pelo que já deveria ter ficado para trás. Marco Aurélio dizia: o melhor modo de se vingar é não se assemelhar àqueles que te feriram. Ou seja, a verdadeira libertação não é vingança, é distância emocional. Não se trata de esquecer o que houve, mas de escolher não carregar mais aquilo. Você solta o fardo não pelo outro, mas por si mesmo, para voltar a andar leve. O ressentimento é sutil. Às vezes você nem percebe que está com ele, mas ele se manifesta em pensamentos repetitivos, em explosões desproporcionais, em mágoas silenciosas que corroem pouco a pouco sua paz. E quando você menos espera, está vivendo o presente com as emoções do passado, reagindo a memórias como se ainda fossem realidade. Epicteto dizia que não é o que fazem conosco que nos fere, mas o que pensamos sobre o que fazem. Isso muda tudo, porque nos mostra que o poder da cura está em como você interpreta, solta, ressignifica. E para isso, é preciso coragem. Coragem de parar de se alimentar da dor. Coragem de deixar o orgulho de lado para escolher a paz. Ressentir é reviver. Toda vez que você ressente, revive. Revive a dor, revive o erro, revive a humilhação. E viver assim é estar preso a um ciclo eterno. Mas você pode quebrar esse ciclo, não esquecendo, mas deixando de lutar contra o que já foi. Aceitando que aquilo aconteceu, doeu, mas já não precisa mais te definir. Deixar o ressentimento não significa fingir que não aconteceu. Significa entender que o perdão é um ato de força, não de fraqueza. Você perdoa para se libertar. Perdoa para abrir espaço interno. Perdoa não porque o outro merece, mas porque você merece parar de sofrer por algo que não pode mais mudar. Isso exige treino, exige prática, porque o ego vai querer segurar a mágoa como uma forma de proteção. Vai dizer: se eu esquecer, vão fazer de novo. Mas o que te protege não é o ressentimento, é a clareza, é o limite, é a postura. Você pode soltar a raiva e ainda assim manter distância, escolher melhor, se preservar com dignidade. Ao soltar o ressentimento, você volta a habitar o presente. Volta a respirar fundo, a viver sem o peso invisível da mágoa. Volta a ter energia para o que realmente importa. Porque o passado já levou o que levou. Não permita que leve também sua paz, sua leveza, sua liberdade interior. Então, meu amigo, se existe alguém que ainda vive dentro de você através da mágoa, talvez seja a hora de fechar esse ciclo. Não com raiva, não com indiferença, mas com um entendimento profundo. Você não é o que te fizeram. Você é o que escolhe fazer com o que fizeram. Número 11. Você não é o que sente, você é o que faz com o que sente. Sentir raiva não te torna uma pessoa ruim. Sentir tristeza não te faz fraco. Sentir inveja, medo, ciúmes, frustração, nada disso define quem você é. Emoções não são identidade. Elas são fenômenos passageiros, reações naturais da mente e do corpo diante da vida. O que te define não é o que você sente, mas o que você escolhe fazer com isso. Você pode sentir tudo isso e ainda assim agir com honra. Pode sentir inveja e não alimentar comparações. Pode sentir raiva e ainda assim responder com calma. Pode sentir medo e ainda dar o passo. O estoico entende que as emoções surgem, mas não são mandamentos. Elas não mandam em você, elas apenas batem a porta. E você decide se abre. Epicteto dizia: não é o que te acontece, mas como você reage ao que acontece que importa. Isso vale também para o que acontece dentro de você. Porque o mundo interior é cheio de ondas,
E aprender a surfar essas ondas com consciência é o que separa o sábio do impulsivo. O que sente tudo, mas escolhe bem. O que sente pouco, mas explode sem pensar. As emoções são como visitantes. Chegam sem avisar, ficam por um tempo e depois partem. O erro está em se apegar a elas como se fossem verdades eternas. Como se sentir medo significasse ser covarde. Como se sentir raiva te desse o direito de ferir. Mas você não é escravo daquilo que sente. Você tem escolha. E essa escolha é o que constrói o seu caráter. Sêneca escreveu que o sábio também sente dor, mas não se deixa dominar por ela. Essa é a chave. O controle não está em nunca sentir. Está em não ser dominado. Porque até os mais virtuosos sentem desânimo, raiva, impaciência. A diferença é que eles não se perdem nessas emoções. Eles não deixam que essas sensações tomem o leme do barco. Você pode observar suas emoções sem se identificar com elas. Pode dizer, agora estou sentindo raiva, e ainda assim manter o controle. Agora estou ansioso, e continuar fazendo o que precisa ser feito. Esse distanciamento interno não é frieza, é maturidade emocional. É você aprendendo a agir com base nos seus valores, não no calor do momento. Quantas vezes você já disse algo que não queria, movido por uma emoção, e depois se arrependeu dizendo, eu não sou assim. Talvez não seja mesmo. Talvez naquele momento você apenas agiu como se fosse, porque deixou a emoção falar por você. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. Com atenção, com treino, com presença. Você tem uma mente capaz de observar, capaz de escolher, capaz de decidir o que fazer mesmo diante das emoções mais intensas. Essa é a verdadeira liberdade estoica. Não é não sentir. É sentir tudo e ainda assim manter o governo sobre si mesmo. É agir com consciência, mesmo quando o mundo interno está em tempestade. As emoções não precisam ser inimigas. Elas podem ser professoras. Podem te mostrar onde há feridas, onde há desejo, onde há medo. Mas depois de ouvir o que elas têm a dizer, a escolha continua sendo sua. Você pode agradecê-las pela visita e seguir seu caminho com firmeza, sem deixar que elas escolham por você. Então, meu amigo, da próxima vez que uma emoção te dominar por dentro, lembre-se, ela não define quem você é. Ela é apenas um movimento da alma. E você, com coragem e clareza, pode respirar fundo, olhar para ela com sabedoria e perguntar: o que vou fazer com isso? Porque no fim, é isso que realmente importa. Número 12. Não leve as coisas para o lado pessoal. O que os outros fazem, falam ou pensam sobre você nunca é sobre você. É sobre eles. Quando alguém te critica, te ofende, te julga, a verdade é que isso reflete mais sobre o estado de espírito da outra pessoa do que sobre o seu caráter. Levar tudo para o lado pessoal é um erro que nos aprisiona, nos faz perder a paz e nos coloca em um ciclo de reações emocionais que são desgastantes e desnecessárias. Quantas vezes você já ficou ferido por um comentário ou ação de alguém, sem parar para pensar que aquela reação não dizia nada sobre você, mas tudo sobre a pessoa que a fez? Quando você começa a entender isso, começa a liberar a necessidade de defender a si mesmo a todo momento, porque você não precisa se justificar para quem não está disposto a te compreender. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. E isso aplica-se perfeitamente quando falamos sobre o que os outros fazem conosco. Você não tem controle sobre as ações alheias. Não pode impedir que alguém te critique, te julgue ou até te ofenda, mas pode escolher como responder, ou até não responder. Imagine o alívio que seria viver sem sentir a necessidade de se justificar ou defender constantemente. Imagine se você pudesse ouvir uma crítica sem se sentir atacado, sem que seu ego fosse ferido. Você ficaria mais livre, mais tranquilo, mais focado no que realmente importa. Isso não significa ser passivo ou aceitar tudo calado, mas sim ser seletivo com o que você permite afetar sua paz interior. As pessoas falam, agem e julgam com base em suas próprias experiências, crenças e emoções. Quando alguém te xinga ou te critica, a maioria das vezes isso tem a ver com as inseguranças dela, com as frustrações dela, com a história dela, e não com quem você é de verdade. Aceitar isso é um passo importante para se libertar da aprovação dos outros. Você não vive para agradar, nem para ser julgado. A opinião de outro ser humano, por mais que seja difícil de ouvir, não deve definir o valor que você tem para si mesmo.
O seu valor não depende do que os outros pensam de você, mas do que você pensa de si mesmo. Quando você se permite levar as coisas para o lado pessoal, você está permitindo que as opiniões externas controlem seu estado interno. E isso é uma armadilha que enfraquece sua autoestima e te tira do seu centro. Quando alguém age de forma agressiva ou negativa, a primeira reação que você deve ter é perguntar: isso é sobre mim, ou é sobre a pessoa que está agindo assim? A resposta quase sempre será: é sobre ela. Então, ao invés de reagir, você pode optar por respirar, observar e decidir não se envolver emocionalmente. Você pode então agir com sabedoria e discernimento, sem deixar que os outros definam seu humor ou sua paz. Ser capaz de não levar as coisas para o lado pessoal não significa ser indiferente. Significa ter autocontrole. Significa entender que, como ser humano, você vai ser incompreendido, vai ser criticado, vai ser até mal interpretado. E mesmo assim, você não perde seu equilíbrio, não perde sua paz. Você entende que não é necessário tomar tudo como uma ofensa pessoal. Entender isso também significa começar a olhar as situações com mais empatia. Quando alguém age com raiva ou impaciência, você pode se perguntar: o que está acontecendo dentro dessa pessoa para ela agir assim? Isso não justifica o comportamento dela, mas pode te ajudar a se distanciar emocionalmente, a não internalizar aquele comportamento negativo como algo que tenha algo a ver com você. Então, meu amigo, da próxima vez que alguém tentar te ferir com palavras ou atitudes, lembre-se, não é sobre você. O que os outros fazem é sobre eles, e o que você faz com isso é sobre você. A escolha é sua. Você pode, com sabedoria, deixar passar sem perder o equilíbrio, e viver em paz, sem ser refém do julgamento alheio. Número 13. Guiar é iluminar, não arrastar. Existe uma linha muito fina entre querer ajudar e querer controlar. Às vezes, na ânsia de fazer o certo, acabamos forçando o outro a seguir um caminho que ele ainda não está pronto para trilhar. E quanto mais insistimos, mais resistência encontramos. O estoico entende que sua missão não é dominar a conduta dos outros, mas sim ser exemplo silencioso de coerência. Você não tem o dever de mudar ninguém. Não veio ao mundo para consertar todos ao seu redor. O que você pode, e deve, fazer é orientar com ações. É viver com tanta integridade que sua conduta fala por você. O guia não impõe. Ele caminha na frente e mostra o caminho com os próprios passos. A verdadeira influência vem da presença, não do controle. Marco Aurélio, mesmo com o poder absoluto de um imperador, sabia que não podia obrigar ninguém a agir com virtude. Por isso escrevia para si mesmo, reforçando seus princípios, seus valores, suas escolhas. Ele entendia que o mundo pode ignorar suas palavras, mas dificilmente ignora a força do seu exemplo. Liderar é viver a mudança que se deseja ver. Quando você tenta controlar o comportamento alheio, parte de uma ilusão, a de que o mundo precisa andar no seu ritmo, no seu modelo, sob sua visão. Mas o mundo é múltiplo. As pessoas são diferentes, estão em estágios diferentes. E quando você exige maturidade de quem ainda está em formação, colhe frustração. Às vezes, tudo o que o outro precisa é tempo. Guiar é oferecer direção, não empurrar. É acender uma luz e deixar que a pessoa decida se quer caminhar até ela. E mesmo que ela escolha ficar na escuridão por enquanto, isso não é um fracasso seu. É parte da jornada dela. O estoico respeita o tempo dos outros porque entende que o crescimento é algo interno. Não se impõe, se desperta. Epicteto dizia: primeiro cuide de você. Torne-se o exemplo. Depois, se quiser, fale. Isso resume bem a lógica estoica. O foco não está no outro, mas em si mesmo. Porque é impossível conduzir alguém a um lugar onde você mesmo ainda não chegou. Palavras convencem por um tempo, mas o exemplo transforma com profundidade. Ao tentar controlar, você age com pressa. Quer que a mudança aconteça agora, do seu jeito. Mas ao guiar, você planta sementes. Confia no processo. E entende que nem todo fruto nasce no seu tempo. Tem coisa que só floresce quando a dor bate. Quando a vida ensina. E você não pode fazer esse trabalho pelo outro. Quantas vezes você se decepcionou por esperar que alguém mudasse mais rápido? Por acreditar que com bons conselhos tudo se resolveria? A frustração nasce da expectativa de controle. Mas quando você solta essa expectativa, o que vem é leveza. Você segue fazendo sua parte, sem se perder tentando controlar o que está fora do seu alcance.
Ser um guia é também aprender a observar sem julgar, a ouvir sem querer consertar, a estar presente sem sufocar. Às vezes, a maior ajuda é apenas não atrapalhar o processo do outro com a sua pressa, porque o crescimento verdadeiro é silencioso, lento e muitas vezes dolorido, mas sempre mais sólido do que qualquer mudança forçada. Então, meu amigo, se você tem tentado carregar os outros nas costas, talvez seja a hora de parar, de soltar, de apenas caminhar com firmeza e deixar que seu exemplo diga o que as palavras não conseguem. Porque seu dever não é transformar ninguém, é ser tão verdadeiro na sua jornada que quem estiver pronto vai querer seguir também. Número 14. A raiva é sua inimiga silenciosa. A raiva pode ser vista como um impulso temporário, uma emoção momentânea que vem e vai. Mas se você não aprender a controlá-la, ela pode se tornar uma inimiga silenciosa que corrói sua saúde física e mental. Muitas vezes subestimamos o impacto que o acúmulo de raiva tem no nosso corpo e na nossa mente. A raiva não é apenas um sentimento, ela se manifesta fisicamente e afeta profundamente o equilíbrio interno. Quando você se irrita, o corpo responde de imediato. O coração acelera, a pressão sanguínea aumenta, a respiração fica mais rápida. Isso não é apenas desconfortável, é prejudicial. Estudos mostram que episódios frequentes de raiva podem aumentar o risco de problemas cardíacos, distúrbios digestivos e até condições autoimunes. A raiva crônica enfraquece o sistema imunológico e, ao longo do tempo, faz com que o corpo fique mais vulnerável ao estresse. Mas não é só o corpo que sofre. A raiva também impacta profundamente a sua mente. Ela distorce o pensamento, cria distorções de percepção e faz você agir impulsivamente, sem reflexão. Você perde a clareza, se torna prisioneiro de uma emoção que o impede de tomar decisões equilibradas. A raiva tira o controle de você. E isso, no longo prazo, cria um ciclo de sofrimento porque você vai se arrepender das palavras ditas, dos gestos impensados, da energia desperdiçada. Epicteto dizia: a raiva é uma forma de doença mental. E se pensarmos bem, ele estava absolutamente certo. A raiva, quando não controlada, se transforma em um veneno emocional. Ela cria um ambiente mental tóxico onde não há espaço para a paz, para a razão, para o entendimento. Quando você vive constantemente com raiva, seu cérebro e seu corpo começam a reagir de maneira cada vez mais intensa, como se estivessem sempre em modo de alerta, prontos para a batalha. Isso não é saúde. Isso é uma guerra interna constante. É importante entender que a raiva não surge do nada. Ela é uma reação natural às frustrações da vida, mas o problema está em como lidamos com ela. A raiva não é algo que você deva reprimir, mas algo que você deve entender. Quando você sente raiva, observe de onde ela vem. O que a provocou? O que você realmente sente por trás dessa raiva? Muitas vezes a raiva é apenas um reflexo de uma sensação de impotência ou de expectativas não atendidas. Quando você compreende isso, pode escolher uma resposta mais equilibrada. A raiva também pode ser uma forma de fuga. Fuga das emoções reais que você não quer enfrentar, como a tristeza, a frustração ou a solidão. Ao invés de lidar com essas emoções diretamente, você se ocupa com a raiva, porque ela é mais ativa, mais potente. Mas essa falsa sensação de poder é destrutiva, porque a raiva não resolve nada. Ela apenas agrava o problema e mantém você preso em um ciclo vicioso de desconforto emocional e físico. É possível sim aprender a lidar com a raiva. E a primeira coisa é não se deixar dominar por ela. A raiva é um reflexo do que está acontecendo fora de você, mas não precisa ditar como você vai se sentir ou agir. Ao aprender a tomar uma pausa, a observar a raiva, a entender sua origem, você pode criar o espaço necessário para tomar uma decisão mais consciente. Respire. Dê-se tempo para processar as emoções antes de reagir. Isso não significa ser passivo, significa ser sábio. A prática diária de autocontrole, de observar seus sentimentos e escolher conscientemente a sua resposta, pode transformar sua relação com a raiva. Isso pode começar com pequenos passos. Perceber a raiva no momento em que surge, questionar se vale a pena deixá-la tomar conta, e então escolher agir com serenidade. Com o tempo, essa prática se torna mais natural, e a raiva perde sua força. O estoico, ao contrário do que muitos pensam, não é alguém sem emoção. Ele é alguém que sente as emoções, mas escolhe como reagir a elas. Ele sabe que se permitir que a raiva tome conta de sua mente e corpo,
estará se prejudicando de maneira silenciosa. E o maior mal que ele pode fazer a si mesmo é perder sua saúde emocional e física por algo que está fora de seu controle. Então, meu amigo, você vai continuar permitindo que a raiva controle sua vida e sua saúde, ou vai aprender a observá-la e a agir com serenidade antes que ela se torne uma inimiga silenciosa dentro de você? Quando você escolhe não ser dominado pela raiva, você escolhe um caminho de saúde, equilíbrio e clareza. Sua paz é sua maior vitória. Número 15. Construa pontes e compromissos. A vida é feita de escolhas. A cada momento você decide em que direção vai. Mas é fácil se perder no turbilhão das emoções e das circunstâncias. Você se vê diante de um problema, uma frustração, uma dificuldade. E ao invés de buscar uma solução, se perde no drama, no medo, na raiva. Mas o verdadeiro estoico sabe: o foco deve sempre estar na solução, não no problema. A vida não vai parar para esperar que você se recupere, nem vai pedir sua permissão para acontecer. Os desafios vão surgir, as dificuldades vão aparecer. E se você se concentrar no que não pode ser mudado, vai se consumir em frustração e impotência. Em vez disso, promova a solução. Pergunte-se: o que posso fazer agora? O que depende de mim para melhorar isso? Promover uma solução é um ato de responsabilidade. Não é sobre achar que você pode resolver tudo, mas sobre entender que, mesmo diante das limitações, você sempre tem algo a oferecer. Mesmo quando a vida não colabora, você pode colaborar com ela. Você pode escolher não ser um espectador passivo da sua própria história. Em vez de se entregar ao sofrimento, você pode agir, mesmo que a única coisa que possa fazer seja mudar sua atitude. E mais importante ainda, comprometa-se com isso. O compromisso não é uma promessa vazia. É uma decisão que transforma sua energia em ação. É a firme resolução de agir em direção àquilo que é mais importante. O estoico não se deixa consumir pela incerteza. Ele se compromete com a solução e segue em frente, sem hesitar. Não importa quão pequena seja a mudança que você pode fazer, o que importa é agir. E o compromisso é a base desse movimento. Na prática, isso se traduz em uma escolha constante. O que você pode fazer agora? Se a situação está difícil, o que você pode controlar? Se alguém te machucou, o que você pode aprender com isso? Se a vida não está seguindo o plano, o que você pode fazer para redirecionar seu curso? Quando você se comprometer com a solução, em vez de se afundar no problema, você se alinha com a força de sua própria mente. Essa mudança de mentalidade começa com uma pergunta simples, mas poderosa. Qual é a solução? Quando você foca na solução, muda seu estado de espírito. A dificuldade deixa de ser um obstáculo insuperável e se torna um desafio a ser resolvido. E mesmo que a solução não seja perfeita, o simples ato de buscar algo positivo traz um alívio imediato, porque você sente que tem o controle de sua jornada, mesmo nas adversidades. A primeira solução que você pode promover é a de não se deixar abater. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, seu compromisso com sua paz e com suas decisões deve ser inabalável. Ao invés de reagir impulsivamente, ao invés de se entregar ao medo ou à raiva, você pode se comprometer a agir com clareza, a agir com foco. É claro que nem todas as soluções dependem de você. Há situações que estão fora do seu controle. Mas você pode sempre controlar a forma como se compromete com sua resposta. O compromisso não é sobre forçar a situação, mas sobre manter sua serenidade e sua firmeza de propósito. Em vez de se preocupar com o que está fora de seu alcance, você se compromete com o que pode controlar: suas ações, suas emoções e seus pensamentos. Promover uma solução é uma forma de autodisciplina. Você escolhe não alimentar o drama, não se perder nas dificuldades. A solução não é a ausência de problemas, mas a resposta sábia e equilibrada a eles. Ao se comprometer com a solução, você deixa de ser refém da circunstância e se torna protagonista da sua própria história. E o compromisso é o que mantém você em movimento, mesmo quando a vida não é fácil. Ele é o motor que te impulsiona para a frente. A solução não vem sem esforço, mas o esforço é leve quando você está comprometido com o que realmente importa. O estoico não desiste. Ele se compromete a fazer o melhor possível, independentemente do que acontece ao seu redor. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil.
Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!